Bom dia mais uma vez. E aí, gente, segundo ano de finanças, vamos falar agora de administração financeira, vamos falar sobre risco e retorno, né? E aí a gente vai falar agora, vai entender sobre um pouquinho como é que funciona o risco e o retorno, vai de acordo com a última aula que a gente teve, né? Indicadores financeiros é uma sequência daquele conteúdo, viu? E aí a gente precisa compreender um pouquinho. Então, bora lá. Então, o que é o risco? Né? O que é o risco e um retorno dentro de um investimento, dentro de uma empresa? Então, toda vez que eu faço um investimento, né, que eu penso em algo para a minha empresa, que eu penso em algo para comprar, para investir ou para fazer qualquer coisa, esse investimento ele vai me demandar um risco de dar certo ou não. Né? Consequentemente, ele vai me demandar um retorno, que é o payback. Vocês lembram da última aula quando a gente está falando de payback? Que é o valor de retorno do investimento em um determinado período. Então, isso daí é o retorno desse investimento. Então, todo investimento ele vai demandar risco. Inicialmente, ele vai demandar risco. Tranquilo? Então, bora lá. Então, o que é risco? Risco é a probabilidade, né? O risco é a probabilidade de perda ou ganho em uma decisão de investimento, por se tornar também um grau de incerteza de retorno de investimento. Isso é um risco. Né? Geralmente tem relação direta com o nível de renda de investimento. Quanto maior o risco, maior o potencial de renda desse investimento. Então, quanto maior o investimento, maior o risco. Né? Então, o que é isso? Exemplificação de risco. Em uma situação de risco, espera-se vários resultados possíveis e com probabilidade determinadas de virem a acontecer. Com probabilidades desconhecidas, em eventos econômicos sucessivos de fracasso. Tem-se um maior grau de incerteza. E aí, dentro desse grau de incerteza, estipula-se um 0,5% a 50%. Exemplo, risco de taxa de juros, é um exemplificador de risco. Risco de recusa do produto ao consumidor, é um identificador de risco. Risco de investir numa aplicação financeira também caracteriza-se um identificador de risco. Quais são as fontes de risco de um negócio? Gente, as fontes de risco de negócio são várias. Dentre elas, a gente pode citar risco do próprio negócio, a incapacidade de cobrir custos operacionais, riscos financeiros, a incapacidade de cobrir custos de obrigações financeiras, risco de taxa de juro, quando ocorre elevação alta de taxa de juros no mercado de câmbio, mercado financeiro. Né? Risco de liquidez, a dificuldade de transformar esses investimentos em ativos vivos, em dinheiro vivo, né? Risco de mercado, lei de oferta e procura do valor de um produto de um ativo, risco de evento, fatores contingenciais como proibição de venda, risco de taxa cambial, grandes flutuações da taxa de câmbio, que é importante na aula de mercado de câmbio. A nossa aula vai ser sobre a taxa de câmbio, né? Mercado cambial. E aí vocês já fazem essa correlação de uma coisa com a outra, né? Risco de poder de compra, alteração do preço pela inflação e aí o consumidor não consegue mais comprar. Risco fiscal, alteração das leis fiscais elevando a tributação. Então, tudo isso aí caracteriza-se fontes de risco de qualquer tipo de investimento, né? Desde o risco de queda de taxa de juro até esse monte de risco aí, esse monte de fonte de risco que a gente está trabalhando, que a gente está entendendo. Então, o que é risco? Risco nada mais é do que a probabilidade de perca ou de falta de ganho de um investimento que você possivelmente, ou empresa, possivelmente vai acontecer ou pode acontecer. Tá certo? Então, e ainda tem outros riscos, como os riscos diversificável, é o risco específico de uma empresa num setor que pode ser dirimido através de compra de ativos de empresas de outros setores. Ocorrem situações extremas, como possíveis alterações de políticas econômicas, como fonte de influência governamental e por aí vai, né? E aí, entendendo um pouquinho sobre risco, para a gente poder passar para retorno. Então, tudo que você for fazer, né, tudo que a empresa for fazer, você empresa, você investidor, você pessoa física, então tudo que você for fazer vai demandar algum risco. E aí a gente tem que entender que existem vários tipos de risco, que foi esse que a gente estudou. E aí como é que eu faço, já para poder diminuir a capacidade de eu cair no risco, né? De acontecer esse risco, de acontecer a falta de um retorno. Gente, com relação a diminuir, isso vai ser praticamente impossível, porque tudo que você for fazer vai demandar risco. Né? Se você sai de casa para ir para a escola, concorda comigo que está sendo um risco de não voltar?
por acaso morrer, fazer alguma coisa, né? O carro quebrar alguma coisa, se você não chegar no seu objetivo. Então tudo isso aí vai demandar risco. Como é que você pode fazer para melhorar isso? Você pode diminuir gerenciando, planejando melhor o possível investimento ou a possível forma de investir que você possivelmente pode fazer, né? Pode acontecer. Então, tudo isso você pode trabalhar até diminuir esse risco, melhorar o payback, melhorar um VPL e por aí vai, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre retorno, né? O que é retorno? Retorno é o ganho ou perca total obtido de investimento em um dado período, segundo o Gitman. O Gitman diz que o retorno é uma perca total obtida sobre o investimento de um dado período, é um ganho ou uma perca, né? O resultado esperado deve ser igual ou superior ao retorno. O retorno pode ser mensurado por uma sigla chamada EBITDA. Né? Vocês já ouviram falar EBITDA. O que é EBITDA? É um indicador financeiro que mostra os ativos operacionais se estão dando caixa ou não, se está gerando caixa ou não. O que é um caixa? Um caixa é onde vai circular as entradas e saídas de valores monetários de uma organização. Então, esse retorno, esse EBITDA, é um indicador financeiro que vai mostrar se os ativos, né? O que são os ativos? São todos os investimentos, concorda comigo? Investimento é um ativo lá no balanço patrimonial. Então, todos esses investimentos, todos esses ativos, eles podem se transformar em uma operação de caixa, gerando caixa. Então, se todo investimento, vamos lá, você vai investir, você vai comprar um terreno. Se você comprar um terreno, obviamente é um ativo, né? Você fez um investimento em ativo. Então, o EBITDA vai ser o indicador que vai mostrar se esse terreno vai gerar um possível caixa na operação da sua empresa. Então, esse retorno pode ser mensurado através desse EBITDA. E aí existem várias taxas que a gente pode calcular o EBITDA. Beleza? Então, as formas de retorno são algumas: lucro corrente, ganho de capital e por aí vai, né? E aí depois a gente vai falar a avaliação dos riscos. Então, o que é o lucro corrente? O lucro corrente é o fluxo de caixa recebido sobre o investimento durante um dado período. Então, quando a gente fala dado período, é porque toda vida que você for fazer qualquer tipo de investimento, qualquer tipo de investimento propriamente falando, né? Qualquer tipo de ganho, buscar qualquer tipo de ganho, você vai ter que entender qual é o período que esse investimento que você está tendo vai lhe dar um retorno. E aí, diante disso, você vai calcular esses riscos, vai entender os riscos que possivelmente podem acontecer. Né? O ativo matéria-prima de uma empresa pode gerar um retorno lucro. Por exemplo, você tem uma empresa você investe em matéria-prima, então essa matéria-prima, obviamente, em algum dado período de tempo, ele vai ter que se gerar em algum produto, vai ter que formar algum produto para que se gere, para que se ganhe, né, para que se crie um determinado produto. Outra forma de retorno é o ganho de capital. O que é isso? É uma mudança positiva no valor do investimento num dado período de tempo. Então, digamos que você pega R$1.000 e vai investir na poupança. Se você pega R$1.000 e investir na poupança, você sabe que ao ano essa poupança vai render 0,05% do seu investimento. Então, em um dado período de tempo, aquele investimento seu vai ocorrer um ganho de capital. Uma carteira de ações, propriamente falando, pode sofrer essa valorização também e por aí vai, quando você faz investimentos no mercado de capitais, né? Que aí a gente está tendo aula e vocês bem sabem. Tranquilo? Então, avaliação de risco. A gente pode trabalhar análise da sensibilidade, e análise pelo desvio padrão e análise pelo coeficiente de correlação. Né? Então, tem todas essas análises de avaliação de risco. Vamos falar um pouquinho sobre a análise de sensibilidade. Estabelece cenários, né, otimistas, melhor para esperar. Estabelece cenários otimistas, melhor, esperados, realistas e pessimistas, pior. O risco é mensurado pelo intervalo. Quanto maior o intervalo, maior o risco. Então, quanto maior o tempo, maior o risco. Porque você não vai estar refém de várias coisas, né? Câmbio, governo, moeda, fatores macro que você não consegue mensurar e controlar. Então, tudo isso aí, quanto maior o tempo, obviamente, maior o risco.
Análise pelo desvio padrão, mera dispensão de torno de um valor esperado. Quanto maior o desvio padrão, maior o risco. A gente faz isso na calculadora financeira HP2C. Né? Então, dentro da calculadora, a gente consegue calcular o maior desvio padrão e, obviamente, vai ser o maior risco. Então, tudo isso vai ser uma função de quanto maior o tempo, maior o risco. Né? E análise pelo coeficiente de correlação. Né? O que é isso? É uma medida estatística de relação entre duas séries de números. O coeficiente de correlação varia de -1 a +1. Então, pode estar positivamente correlacionado, próximo do 1 positivo, e pode estar negativamente correlacionado, próximo de 1 negativo. Então, isso são alguns coeficientes que a gente pode trabalhar a questão do risco ou retorno. Mas o que é importante que vocês saibam? Que vocês saibam que o risco é uma probabilidade de perca ou ganho, né? Fazendo um resumo do que a gente falou aqui. O risco é uma probabilidade de perca ou ganho de uma decisão de investimento que pode ser dominado pelo grau de incerteza do retorno do payback, né? De um possível investimento. E aí esse risco, existem várias formas de risco que a gente pode trabalhar: risco de negócio, risco financeiro, risco de taxa de juros, risco de liquidez, risco de mercado, risco de evento, risco de taxa cambial, risco de poder de compra dos consumidores e vários outros tipos de risco que a gente pode trabalhar. Né? E aí a gente também falou do retorno. O que é um retorno? É um ganho ou uma perda total obtido pelo investimento que você fez em determinado período, segundo o Gitman. Então, o retorno ele é caracterizado pelo ganho ou que você perdeu, né, daquele investimento naquele período. E aí a gente, se eu perguntar a você qual é o indicador de mensuração de um retorno do investimento? O EBITDA. O que é isso? É um indicador financeiro, né, que mostra os ativos operacionais, que se esses ativos estão gerando caixa ou não em um determinado período. E aí existem várias formas de retorno. A gente falou da forma do lucro corrente, que é o caixa recebido do seu investimento em determinado período, e do ganho de capital, que é o valor de investimento que eu vou receber também em um determinado período. Tranquilo? Então isso é o que a gente consegue entender um pouquinho sobre o que seria risco e retorno do investimento. É importante que a gente saiba, porque é muito bom a gente compreender o que possivelmente pode acontecer para barrar o nosso retorno do nosso investimento, o retorno do investimento que eu possivelmente fez. Então, quando a gente se trabalha na gestão financeira de uma empresa, a gente tem que saber o que possivelmente aquele investimento vai nos dar de risco, né? Nos retornar de risco. E o que possivelmente aquele investimento pode nos dar de payback, de retorno. Tranquilo? Então a gente fica por aqui e eu vou, na próxima aula, explicar um pouquinho sobre, no próximo conteúdo, na próxima disciplina, mercado de capitais. Tá bom? Mercado de câmbio. Então, beijo e até já.